Salve, salve, torcedor Cruz Maltino. Tô seguindo viagem para o Carnaval, mas eu parei aqui o carro neste momento, depois de presenciar essa partida entre Flamengo 1, Vasco 0 pelas semifinais do Campeonato Carioca. Eu tinha prometido a vocês, independente do resultado, para a gente analisar. E eu parei agora o carro aqui para a gente poder colocar esse vídeo no ar e interagir juntos o que foi esse resultado, onde o Vasco teve um primeiro tempo até muito bom, enquanto teve fôlego, competiu, né? Mas o segundo tempo foi a sina, né? Deixou a desejar e muito e acabou aí perdendo para o rival mais uma vez, um histórico negativo. E vou te dizer, meus amigos, faltou postura, faltou equilíbrio em campo. O Vasco teve um primeiro tempo fisicamente até superior, conseguiu criar boas oportunidades. Uma delas, o garoto Ryan, na cara do gol, perdeu, né? O Rossi defendeu e outro, o zagueiro do Flamengo, tirou em cima da linha. Teve a oportunidade de sair do primeiro tempo com um bom resultado, mas não conseguiu. Mas encarou o Flamengo, né? De corpo e alma. E no segundo tempo, sim. Aí foi a situação que culminou aí com essa derrota, né? O Vasco não aguentou fisicamente, não teve fôlego para competir com o Flamengo. Já havia esse desnível técnico, né? E aí o desnível físico ficou ainda maior, ainda mais latente. O Vasco não conseguiu suportar a pressão do Flamengo. O Flamengo foi para cima do Vasco, né? Mesmo com o resultado a favor, diga-se de passagem, o Flamengo tinha uma vantagem, né, de jogar por dois resultados iguais. E o Vasco que precisava tirar essa vantagem do Flamengo, né? O Vasco estava em desvantagem, então o Vasco precisava do resultado. E, ao meu ver, eu acho que o Carrilli demorou muito, muito mesmo, a fazer as mexidas, né? O Vasco tinha aí reforços, tinha o Nuno Moreira, tinha o Lodi Augusto, tinha o Garré, tinha outras opções aí. E ele demorou demais a oxigenar ali o time para fazer o Vasco pelo menos ter um fator novo, né, nesse segundo tempo. E aí colocou os jogadores aí, colocou primeiro o Lodi Augusto. Ao meu ver, eu acho que o Vasco poderia, o Carrilli poderia ter colocado aí o Nuno Moreira, né? Ele deu a justificativa aí que os jogadores estavam em período de adaptação, que isso vai demorar, que não é bem assim, que não pode colocar logo de cara, mas o Carrilli tem que entender o seguinte: falta material humano no Vasco, principalmente para encarar times como o Flamengo, que é um time muito melhor tecnicamente, um time que já é um conjunto, e o Vasco tinha aí reforços para encorpar esse elenco aí. Tudo bem, são jogadores que ainda precisam de adaptação, mas poderiam ser colocados mais cedo aí, de repente até desde o início, para que o Vasco conseguisse aí uma melhor sorte nessa partida. E eu acredito que o Carrilli falhou nesse sentido, né? As mudanças dele não surtiram efeito. O Payet, por exemplo, entrou muito mal na partida, desligado. Não era nem aquele Payet que recentemente entrava, mexia com a partida. Entrou muito mal, deixou muito a desejar. Cabe aí um parênteses, né? Até para ver se vale a renovação do Payet por conta de todo o investimento que vai, o nível salarial e ele não está colocando aí, né, em prática tudo que o Vasco vem investindo nele. De qualquer forma, isso aí é outra situação. Vamos encarar aí o jogo contra o Flamengo. E, como eu falei, eu acho que o Carrilli deixou muito a desejar. Começou a fazer as trocas muito tarde. Quando fez, não deu certo. Matheus Cocão muito mal, Lucas Piton idem, né? Alguns jogadores não renderam bem o que se esperava. O Carrilli entrou com 3 volantes, né? Se esperava aí que o Nuno Moreira fosse colocado aí de repente no lugar do Lucas Zucarello e de repente até o próprio Lucas Zucarello começar jogando. E não aconteceu. Então o Vasco já teve aquele início defensivo ali, né? Como eu tinha falado desde o início da semana, o Vasco queria sobreviver até a segunda partida, queria jogar de boa, queria criar aí, tentar encarar o Flamengo
no físico, na saúde. Enquanto teve isso, conseguiu fazer com que o Flamengo aí encarasse o Flamengo de perto, né? De boa, assim, de igual para igual. Mas no segundo tempo, meus amigos, aí o nível físico do Vasco ultimamente está deixando muito a desejar. É preciso ter uma noção do que está acontecendo aí. E para piorar, o Carrilli também não, né, fez boas trocas aí. E eu acho que o que falta ao Vasco no momento, meus amigos, é postura, né? É fato novo. É que o Carrilli crie aí, tenha soluções criativas soluções táticas que possam fazer com que esse time rode, né? A gente vê muitas vezes um time ruim, um time com elencos inferiores e batendo de frente contra times melhores. Eu acho que o Vasco tem capacidade para enfrentar o Flamengo. Não digo assim de igual para igual, porque tecnicamente o Flamengo tem um elenco, tem peças de reposição. O Vasco falta peças de reposição. Mas eu acho que se o treinador, né, ele ganhou reforço no momento, e eu acho que ele tem capacidade para criar aí mecanismos novos que possam aí fazer com que o Vasco consiga chegar aí a tirar essa desvantagem do Flamengo. Essa derrota hoje tornou as coisas muito difíceis, porque o Flamengo já tinha uma vantagem de jogar por 2 resultados iguais e o Vasco perdeu o jogo. E agora o Vasco vai ter que precisar vencer aí por uma diferença de 2 gols, né? Para que possa aí, né, sonhar aí com uma final no Campeonato Carioca. Lamentavelmente, é uma situação aí muito triste, né? Porque o torcedor vascaíno já está de saco cheio de toda vez Vasco e Flamengo, né? Os caras já vão para cima. Os comentaristas esportivos aí já dão como certa aí a derrota do Vasco e o time não consegue dentro de campo provar de que pode ir mais além, né? O Vasco tem algumas peças boas que hoje deixaram muito a desejar, destoaram. E, ao meu ver, o time teve uma má escalação, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Mas mesmo assim conseguiu competir no início, quando teve preparo físico. No segundo tempo, o Carrilli achou que poderia, com esse time, manter aquele primeiro tempo, que foi um primeiro tempo pegado, né, com muita rusga, né, o juiz também sendo prudente com todas as situações ali, deram uma entrada ali criminosa no Verratti e apenas um cartão amarelo, enfim. Mas isso eu não vou discutir neste momento, a gente tem que discutir tecnicamente. E tecnicamente o Vasco deixou a desejar, taticamente, principalmente no segundo tempo. O Fábio Carrilli precisa rever os seus conceitos, não tem nada perdido, é difícil, né? Pelo nível técnico da disparidade entre os elencos, mas eu acho que o Vasco precisa de um fator novo para essa segunda partida contra o Flamengo. O Vasco precisa acreditar que pode ir mais além. Tem que se preparar melhor fisicamente e colocar as peças prudentes para essa ocasião. O Vasco tem uma semana aí que vai ter uma decisão na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu já pregou peças no Vasco no Campeonato Carioca passado. É um time aí chato, então eu acho que não tem esse oba-oba de que o Vasco já ganhou, né? Então é preciso ter prudência, né, para que o Vasco consiga aí uma classificação na Copa do Brasil e ter um gás, uma confiança para chegar contra o Flamengo aí no próximo sábado e tentar aí um algo mais. Triste, né, torcedor? A gente fica chateado aí. Felizmente, isso tudo aí é planejamento, meus amigos, né? Começa um planejamento errado, vão recalculando a rota no meio do caminho e as coisas vão acontecendo. A gente não vai passar pano para essas coisas. O Vasco está mal fisicamente, precisa de um melhor preparo físico e precisa de mais contratações, né? Os jogadores que chegaram agora estão ainda cru, ainda estão precisando aí de de mais jogos para conseguir aí se adaptarem. Mas o Vasco não tem tempo, né? O Vasco precisa, para ontem, de novas situações. E a gente espera que o Carrilli aí e a sua comissão técnica criem esse fato novo, né? Essa postura. O Vasco precisa ter uma postura diferente para que consiga ter chances, né? Consiga sonhar aí de ter um embate positivo contra o Flamengo e avançar para as finais. Bom,
agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, o que deixou a desejar em relação aí a essa partida. Eu acompanhei a coletiva do Carrilli, ele disse que o Vasco precisa se preparar mentalmente, mas o Carrilli também precisa preparar o seu repertório, o seu repertório tático ainda está pobre, o Vasco ainda está devendo uma grande atuação, não consegue ter uma grande atuação e as escalações do Carrilli também não estão condizentes. Ele agora tem jogadores que possam aí fazer uma escalação condizente. Acho que o Nuno Moreira deveria ter sido escalado aí nessa partida. Pelo menos ter entrado no segundo tempo até mais cedo. Ele optou pelo Lloyd, que chegou ontem. Enfim. Bom, meus amigos, agora é com vocês. E aí? Acha que vai dar? Comente e participe. Bom, em breve estou de volta. Nesse final de semana aí, a gente vai improvisar um pouquinho. É carnaval, a gente precisa também dar uma descansada, desparecida aí na mente aí. E eu agradeço a vocês, a audiência, e desejo um bom carnaval para vocês e para sua família. Um grande abraço, fiquem com Deus.